Para treinar, para aprender tem que treinar, como tudo na vida. E aqui não é diferente. A sobrevivência do ser humano, do homem em si, é feita através de muito treino. Para tudo na vida. Então, o que eu quero? E às vezes a gente falha, mas faz parte do show. Levanta e continua. Essa é a lição. Pois bem, família, não é mentira. É um prazer estar falando com vocês de novo aqui, depois de algum tempo que a gente não se falava. Hoje eu estou num lugar muito top, num lugar maravilhoso, um lugar que eu curto, que me faz bem, que é a Praça México, em Porto Alegre, onde eu venho com a família, onde eu venho praticar esporte, onde eu venho fazer os vídeos para vocês. E por falar nisso, inscreva-se no nosso canal. Inscreva no nosso canal, nos fortaleça, porque aqui o nosso conteúdo de autoajuda ajuda muitos homens como eu a passar por crises existenciais ou problemas que a gente às vezes nem pensa. Eu vou contar para vocês bem sinceramente, antes dos meus 50 anos, eu nunca pensei em saúde mental, eu nunca pensei em educação emotiva, aprender a lidar com as emoções, até que ao longo da caminhada da vida da gente, a gente acaba passando por situações que a gente tem que entender ou se torna refém de alguma situação ou de pessoas, porque eu vou contar algumas histórias para vocês poder vocês entenderem o que eu quero te falar. Vocês já não sei se conhecem, mas eu vou contar a primeira. Há muito tempo atrás, não sei se vocês conhecem a história da águia e a galinha. Pois bem, um dia numa fazenda caiu um ovo diferente dentro do galinheiro, um ovo grande, e nasceu dali uma águia. Como foi criada por galinhas, sempre pensou que ela era uma galinha, mas ela era desengonçada, estranha, todo mundo falava dela, todo mundo zoava da cara dela, ria da cara dela, porque ela era muito desengonçada. E ela foi se achando diferente ao longo do tempo, pelo tamanho, pela mentalidade, por tudo mais. E a vida, por alguma circunstância, acabou revelando quem ela era de verdade. Um dia, num belo dia, ela saiu e voou e nunca mais voltou, porque a galinha anda com galinha e águias andam com águias. Depois que ela aprendeu que ela poderia voar e ser quem ela era realmente, o que ela sempre quis, a história dela mudou por completo. A história 2. A história 2 é bem interessante porque é o seguinte, eu sempre ouvi falar que a gente tem que ser forte nessa vida para poder sobreviver e viver. Mas não explicar o contexto disso aí pra gente. Como eu não tive pai, foi muito difícil para mim a minha vida. Muitos traumas infantis da minha pessoa como criança ficaram gravada, marcada, cicatrizada na minha alma, na minha personalidade, que ao longo do tempo atrapalhou muito a minha vida em muitas questões pessoais minhas, profissionais, sociais, enfim, certos bloqueios que depois eu vou contar. Pois bem, o que acontece é o seguinte, né? 3 tipos de pessoas nessa vida. Nessa vida existe as ovelhas, existe os lobos e existe os pastores. Pois bem, né? As ovelhas, a gente sabe, são pessoas que não sabem se defender, que precisam de ajuda e estão sempre sendo vítima de quem? Dos lobos, os predadores. Hoje tem muito disso, predador social. Se você não sabe, acompanhe o nosso canal, mais um motivo para você entender o que é isso. São pessoas que manipulam, são mestres em manipulação. Para quem não entende nada disso, acha que é besteira. Por quê? Porque ela é refém de alguma forma de alguma pessoa manipuladora e não quer admitir. Então por isso que não gosta do nosso canal e do nosso conteúdo. Eu já tenho a consciência disso, porque já muitos falaram. E sendo que eram escravos mentalmente, porque hoje, como nos vídeos anteriores eu falo, a escravidão é mental, é uma forma diferente. Se tu não tiver uma consciência boa, tu é escravo de alguma coisa ou de alguém, entendeu? Então o conhecimento e a liberdade começa pelo conhecimento. E pois bem, né?
E a terceira pessoa é o quem? O pastor. O pastor é aquele que está sempre cuidando das ovelhas, que vai lá e interfere nas ovelhas quando elas precisam, estão perdidas, desgarradas, ou até mesmo encurralada pelo lobo. A minha vida foi tão louca, tão doida, que essa cicatriz aqui, ó, essa cicatriz que eu tenho, é uma cicatriz de uma guerra, uma guerra muito travada mentalmente, porque eu descobri que eu sou um pastor, entendeu? E o lobo se deu mal porque ele achou que eu era ovelha, caiu do cavalo comigo. E o que acontece, né? Ao longo do tempo eu descobri como é a manipulação, como é que se funciona o meio de lidar com as pessoas, porque se tu não é um, tu é outro. De alguma forma tu vai ser uma daquelas 3 tipos de pessoas. Quem você é? A ovelha, o lobo, o cordeiro. Eu me achei como, eu sei que eu sou hoje o pastor. Então o que acontece? Eu tô aqui para te ajudar, para te falar, para você, homem, que está tendo dificuldade em sair de um relacionamento tóxico, que teve, de alguma forma, viu que estava sendo manipulado e não consegue. Porque a principal vítima são as pessoas trabalhadoras, as pessoas boas de coração, pessoas que são hepáticas, que têm a sensibilidade de querer ajudar o próximo, principalmente crianças, idosos, pessoas indefesas. Essa é a pessoa hepática, mas essa pessoa hepática, ela é a vítima perfeita para os narcisistas, psicopatas, sociopatas e por aí vai, entendeu? Dentro dessas sociopatias existem muitas outras entreladas e classificadas, não por mim, mas sim pela OMS, Organização Mundial de Saúde. E o que acontece? Ao longo do tempo a gente vai entendendo essa dinâmica e começa a classificar e entender quem é e quem não é nessa dinâmica toda. Então você, homem, por acaso você já passou por uma situação de estar perto de uma pessoa e começar a mão friar, dar um frio na espinha, molhar os pés, tu ficar com uma sensação que tu achar que é para ver a pessoa, tô num tesão, numa alegria de ver a pessoa, o teu corpo tá te falando alguma coisa que de repente tu não entenda. Mas é bom observar, porque o corpo fala e a gente tem que entender. Então, desculpa, diante dessa dinâmica toda que acontece e ocorre, eu escrevi um relato da minha vida, de como aconteceu essa dinâmica de manipulação. E eu estou entregando para você no link abaixo aí, o meu e-book, ele custa R$40, e conta a minha vida, e de repente você possa se identificar e saber como sair dessa relação. E junto com o meu e-book você escreve e você vai estar ganhando um bônus extra, que é o protocolo de prevenção contra manipulação narcisísticas. Então, o narcisismo ele tem todas as esferas, tanto familiar, profissional, amigos, irmãos, então são irmãs, enfim, né? São várias formas de tu conseguir classificar e também aprender a identificar quem é os lobos, os predadores sociais nos dias de hoje. Numa leitura simples, dinâmica, interativa, você vai entrar dentro junto com a nossa comunidade, heróis sobreviventes, porque o que acontece, o trauma de uma pessoa que sobreviveu como eu, a uma relação tóxica, abusiva, na qual vim quase a falecer, a doutora, minha psicóloga, quando eu fui procurar ajuda, porque é importante procurar ajuda, é através da ajuda que você consegue se libertar, se identificar e saber, porque eu ficava perguntando, o que está acontecendo comigo? Eu não sei o que está acontecendo, essa pessoa me chama do nada, eu tenho outras coisas, eu largo tudo por ela. Eu estava assim, um marionete, entende? E depois eu fui entender o porquê, como é essa dinâmica de manipulação, porque se você não entende, você é uma ovelha na mão dos predadores, e você com certeza é manipulado. Às vezes tem, como a doutora falou, existem pessoas que a vida toda são manipuladas e nunca se ligam, nunca souberam, entenderam, mas são. Então, diante desse quadro, dessa situação, é muito importante você adquirir o nosso e-book, entrar para a nossa comunidade, ler o protocolo para saber se proteger, porque é isso que o nosso protocolo fala, de como proteger, tomar as próprias rédeas da própria vida, ter o amor próprio para poder suportar a dor
que dá na alma e se libertar dessa escravidão e voltar a ser uma pessoa livre, uma pessoa alegre, feliz, de bem com ela própria, inclusive até de repente ajudar outras pessoas, como é o meu trabalho hoje em dia. Eu me dedico boa parte dela a fazer o que eu estou fazendo com vocês, né? Através do meu e-book, contar como posso ajudar vocês nessa caminhada, porque a solitude, ela ensina a gente a como sobreviver em tempos difíceis na solidão, porque o que acontece é momentos na vida da gente que tu não pode contar com ninguém, ninguém vai poder te ajudar, porque é uma dor tua. Eu nomeei, eu sempre digo que a gente tem que dar nome aos bois e resolver as prioridades da vida. Então o que acontece é o seguinte, né? Abandono e rejeição. Essas foram as duas palavras que transformaram a minha vida, quase da morte para um novo recomeço de vida, uma nova. Eu não sou mais aquele homem que quase morreu lá no asfalto, lá na BR, lá com acidente de moto por causa de uma situação dessa. Eu sou um novo homem, resiliente, forte, e é assim que você vai ser também a partir do momento que conseguir, com essa chave, destravar tudo que está travado na sua vida, porque são frequências. E quando você é uma pessoa escolhida como eu, uma pessoa de luz, as trevas não gostam. Elas ficam iradas, elas querem te destruir de tudo que é forma. Usam pessoas, situações, fazem quebrar acidente e tudo que de ruim que possa acontecer na tua vida, porque tu tem uma missão, tu tem um objetivo, tu não tá à toa, tu não tá vago nessa vida. E é dessa forma que você vai entender como é o projeto nosso. Entre na nossa comunidade, se inscreva no nosso canal, adquira o nosso e-book e junto vai o protocolo para você saber como eu e como você pode fazer para se libertar dessa situação. Por enquanto era isso. Eu acho que está muito legal o vídeo hoje. Acompanhem e saiba qual vai ser os próximos vídeos que nós vamos fazer. Até!